atividade normal, vamos comentar então um assunto que é pertinente também ao vídeo passado, porque hoje a gente vai conversar sobre absolutismo. Bom, no vídeo passado então a gente falou sobre o mercantilismo e então sobre também o antigo regime. O absolutismo é o sistema político que faz parte desse antigo regime. É claro que essa prática de um rei absoluto, ela já existia há algum tempo. Porém, graças ao feudalismo e esse poder sendo descentralizado, é que o absolutismo de fato vai existir na Idade Moderna de uma forma mais completa. E isso acontece com a formação dos Estados Nacionais. Por isso que os vídeos anteriores são muito importantes para a gente entender esse processo. Dentro do absolutismo, o próprio nome já diz um poder absoluto que o rei vai carregar consigo. É claro que muitos pensam que, na prática, esse poder absoluto fazia com que o rei tomasse literalmente todas as decisões. E isso não acontece porque a nobreza tinha cargos públicos que auxiliavam o poder do rei. Porém, o que a gente precisa saber dentro desse absolutismo, que faz parte do antigo regime, é que ele teve algumas teorias para justificar esse poder tamanho do rei. E dentre essas teorias, 3 delas são importantes e já caíram em provas, inclusive no Enem. A primeira delas é sobre o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, 2 franceses que então lançaram a teoria do direito divino dos reis. Bom, essa teoria não é simplesmente inédita. O rei tinha sim um caráter, digamos, sagrado desde a Idade Média. Muitos deles, inclusive, tinham o poder da cura só pelo toque. Bom, tinha essa crença em cima do poder do rei, em cima dessa figura. Continuando, essa teoria do direito divino vai então dizer que o rei, ele é rei porque foi um escolhido de Deus, um enviado de Deus. E a gente tem que obedecer esse rei, porque se a gente desobedecer, a gente necessariamente está desobedecendo a igreja. E é bom sempre lembrar que a igreja, nesse período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, tem um poder muito grande, um poder muito forte. E essa influência da igreja, então, vai fazer com que esses reis tenham esse poder absoluto. Uma outra teoria bastante conhecida é a teoria do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi então um filósofo inglês e ele teve essa ideia de um contrato, uma teoria contratualista. Já ouviu falar disso? Com certeza já. O contratualismo é muito importante durante a Idade Moderna e vai fazer parte de outras teorias também, como o John Locke e o Rousseau. Só que o Thomas Hobbes é um contratualista absolutista, diferentemente desses outros 2 que veremos possivelmente no futuro. Continuando com Thomas Hobbes, é ele que tem aquela teoria sobre o estado de natureza. E como assim estado de natureza? Para o Hobbes, sem o governo, sem o contrato, o homem se encontra em estado de natureza. E para ele, esse estado de natureza humano é um estado violento, é um estado perigoso, em que cada ser humano vai buscar o que quer, independentemente do outro. Por exemplo, se eu quero alguma coisa e para ganhar essa coisa eu preciso matar alguém, no estado de natureza eu vou matar essa pessoa para conquistar isso. Então, o estado de natureza para o Hobbes é algo perigoso. Já ouviu falar naquela questão de que o homem é o lobo do homem? É exatamente isso. E para evitar, então, esse estado de natureza, é que o homem precisa desse contrato. E como seria esse contrato? A sociedade, então, como um todo, vai ceder alguns direitos para um soberano, que é o rei, e por isso Thomas Hobbes é absolutista. E ao ceder esses direitos, é que esse soberano, então, vai poder governar. Então, a figura do Leviatã, que é o nome da obra, inclusive de Thomas Hobbes, que está aparecendo aí na tela, é uma figura que simplifica tudo isso e que já caiu em prova também. Essa figura mostra, então, um soberano em que seu corpo é feito de várias cabeças.
E por que isso? Qual é esse tipo de representação? Essas cabeças, então, são os seres humanos que cederam alguns desses direitos para o soberano poder governar, então, em paz. E assim, o soberano controla e dá segurança a esse homem, fazendo com que a sociedade saia desse estado de natureza e, em conjunto, forme, junto com o soberano, algo melhor, algo mais seguro e em paz. E é essa, então, a teoria de Thomas Hobbes, justificando a necessidade de um poder absoluto. Tomem cuidado, nem todo contratualista é absolutista. Por exemplo, Rousseau, ele defendia uma democracia, diferente de Thomas Hobbes. Por isso que, dentro das teorias absolutistas, existe o contratualismo também. E a terceira teoria, mas não menos importante, é a do Maquiavel. Maquiavel escreve um livro chamado O Príncipe. E toda vez é claro que ele está se referindo ao príncipe, ele está se referindo então a esse soberano, a esse rei absolutista. Esse livro vai ser considerado um dos maiores manuais para os reis da época. Muitos reis, inclusive, dizem que tinham esse livro como um manual de cabeceira, digamos assim. Bom, o Maquiavel ele é conhecido. Já ouviu falar naquela questão de maquiavélico e tudo mais? Pois é, isso são interpretações da obra dele. Sabe aquela frase, o fim justifica os meios? Pois é, um pouco confusa, né? Essa frase não é do Maquiavel, mas muitos utilizam essa frase para compreender um pouco do que ele diz em sua obra. O que a gente precisa ter claro é que Maquiavel, quando ele fala do príncipe, quando ele fala do soberano, ele fala que esse soberano precisam ter duas características importantíssimas: virtude e fortuna. E o que seriam essas duas características? Virtude seria o conjunto de capacidades que o soberano precisa ter. E essas capacidades incluem conhecer a história, conhecer então aquelas pessoas que estão junto no seu governo, ter então ciência do que está acontecendo no Estado, entre outras coisas. Já a fortuna tem relação com o imprevisível, com o acaso. E é por isso que o príncipe ele precisa ter uma virtude boa para saber lidar com a fortuna, que seria esse imprevisível e esse acaso. Bom, o Maquiavel ele foi interpretado de várias formas ao longo dos anos. E essa questão de ser maquiavélico e de do fim justificar os meios, que lembrando não é uma frase dele, tem relação porque nesse livro ele fala que se o príncipe precisar usar a violência, se o príncipe precisar de alguma certa forma ser mau, ele vai utilizar dessas ferramentas para que o fim seja melhor para o todo. E é por isso que o príncipe ele precisa então da violência e desse mal em alguns casos. O Maquiavel então acaba justificando isso. E por justificar isso é que ele é chamado de maquiavélico e é que essa frase, o fim justifica os meios, é atrelada a ele mesmo não sendo. Lembrando que essa frase pode ser útil para você lá na hora da prova. Outra coisa importante é que o Maquiavel ele não morre como uma pessoa absolutista. Como assim? Ele escreve essa obra, O Príncipe, mas o Maquiavel tem outras obras ao longo de sua vida. E nessas outras obras ele acaba defendendo a República. E é por isso melhor tomar cuidado, porque não necessariamente uma frase de Maquiavel vai ser uma frase absolutista. As pessoas mudam de opinião. Eu aposto que você já mudou de opinião alguma vez na sua vida. Então, Maquiavel também muda de opinião. Ele, na história, é muito estudado como um teórico absolutista e é por isso que vocês têm que lembrar que O Príncipe é uma obra absolutista, mas não necessariamente se tiver escrito Maquiavel lá em alguma parte do texto, é que esse texto vai ser absolutista. Fique de olho. Se for O Príncipe, mas se não for, é melhor então interpretar o que está escrito lá. Combinado? Vamos parar para pensar agora no absolutismo e nos estados nacionais. Parando para refletir sobre a Península Ibérica, então Portugal e Espanha, esses dois reis absolutistas vão ter então um caráter muito católico, religioso, muito ligado à igreja na época. Por isso que existiu o sistema de padroado. E o que é isso?
O padroado ele dá um poder específico ao rei de participar de algumas nomeações de cargos da Igreja Católica. E é por isso que Portugal e Espanha vão ser tronos extremamente católicos durante, então, todo o absolutismo. E isso vai refletir também em suas colônias. Vamos lembrar da catequização, dos jesuítas, tudo isso vai refletir a essa influência católica que tem esses dois tronos. Já a Inglaterra, como já foi discutido aqui no canal, desde 1215 tem a famosa Magna Carta. E essa Magna Carta vai então criar de certa forma o parlamento e vai ter limitações no poder do rei, causando muitos conflitos quando o rei então quer exercer esse poder absoluto. E é por isso que a Inglaterra vai ser a primeira a viver uma revolução burguesa, uma revolução inglesa contrária a esse poder absolutista que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Por último, mas não menos importante, a França vai ser conhecida como um dos maiores estados absolutistas que já tiveram. O Palácio de Versalhes, por exemplo, é um símbolo muito forte desse poder, dessa corte, esse luxo todo que o absolutismo trouxe para a França. O absolutismo também vai trazer algumas guerras religiosas na França, como em 1572, a Noite de São Bartolomeu, em que vários protestantes são assassinados porque no absolutismo francês era católico na época. Lembrando então que o antigo regime tem essa questão muito forte da intolerância religiosa. E por isso, se um trono é católico, por exemplo, não é permitido protestantes naquele estado, e é o que acontece na França. Outra figura muito emblemática do absolutismo francês é o Luís XIV, que é esse rei aqui, o chamado Rei Sol. A dinastia Bourbon vai ficar muito conhecida durante o absolutismo francês e muito famosa, levando até mesmo à Revolução Francesa posteriormente. Já caiu até uma charge do Luís XIV lá na prova do Enem, que está sendo então mostrada aqui na tela. Essa charge nos mostra que a aparência de um rei, a figura do rei é muito importante. Olha só, vocês repararam que essa roupa aí está andando sozinha? Pois é, será que o rei que está representado aí no meio, existe de fato essa figura sem essa roupa? Sem toda essa caracterização? A prova do Enem mostrou pra gente que é claro que toda essa figura é construída. E o absolutismo francês dava muita importância a essa construção da figura real. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pela demora desse vídeo, é que de fato eu teve uns probleminhas aqui. Mas eu prometo para vocês que eu vou continuar empenhada em ajudá-los a fazer a prova do Enem. Lembrando que as inscrições já estão abertas, então não deixem para o último dia, para não ficar aquela bagunça de ter que pagar boleto, de ter que sair correndo para o banco. Então não deixem para o último dia, se inscrevam lá na prova do Enem. E se tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito, curta o vídeo, tudo isso que vocês fazem, nem que seja com um clique, já me ajudam bastante a divulgar o Historizando por aí. É isso. Um beijo e até a próxima!